Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, põe os teus anjos aqui conosco, põe os teus anjos com cada filho e filha que me escuta, que me escutará nesse momento, que os teus anjos guardem nossos ouvidos, nossa mente, nossa atenção, para que de fato essa palavra nos atinja e que nós a compreendamos profundamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Filho, filha, Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Presta bem atenção que essa palavra é muito rica, muito profunda. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Podemos parar por aqui. Olha só, gente, essa palavra é muito iluminadora. Como o padre disse, nós estamos nesse terceiro dia, estamos nessa semana refletindo sobre a proteção espiritual. Como a gente pode aumentar a nossa imunidade espiritual diante das batalhas de cada dia. Talvez você esteja numa batalha hoje, numa luta, numa dificuldade muito singular, mas olha, hoje nós vamos refletir sobre como se fortalecer na batalha espiritual que começa nos nossos relacionamentos. Porque muitas vezes as brechas que a gente dá nos relacionamentos acabam sendo uma avenida aberta para a ação direta do mal também na nossa vida. Então olha só, São Tiago, a palavra de Deus. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Olha só, Santiago está fazendo a palavra de Deus, a gente olhar para dentro e perceber como está hoje o nosso coração. Como está hoje, filho, filha, o teu coração? O jardim das tuas emoções, dos teus afetos, da tua mente, da tua alma. Está organizado ou está bagunçado? A gente precisa olhar para dentro para perceber como estão essas paixões. Santiago está usando, a Bíblia da CNBB traz o termo, né? Paixões em conflito. Como está o seu interior? Porque se essas paixões estão em conflito, a consequência vai ser atroz, vai ser ardilosa, vai ser ruim. Sabe, como está o teu interior? É preciso organizar e ordenar o nosso interior, paixões, sentimentos, desejos, vontade, pensamento, e ordenar tudo isso direcionando para o bem, para Deus, e assim encurtar o território do inimigo dentro de nós, nos nossos relacionamentos. Você sabia que uma grande estratégia de guerra usada pelos maiores generais na história, por Napoleão Bonaparte, era essa: encurtar o território do inimigo. O exército ia avançando e avançando e ia deixando o inimigo encurralado ali no mar ou na frente de uma montanha. E quando o inimigo tinha o seu território encurtado, a derrota era certa. Então a gente, filho, filha, precisa trabalhar com sabedoria para encurtar o território do inimigo, para a ação do mal dentro de nós e sobretudo nos nossos relacionamentos. Mais uma vez repito, de onde vêm as guerras, as brigas? Não vem precisamente dessas paixões que estão em conflito dentro de vós. Vocês cobiçam, está falando da cobiça, não consegue ter. Matais, fomentais inveja, mas não consegui êxito. Brigais, fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Não conseguis o que desejar. Olha o que a palavra está dizendo. Às vezes a gente não consegue possuir, às vezes a gente não consegue desejar, às vezes a nossa vida não deslancha, espiritualmente, relacionalmente, na vida financeira também.
Sabe, tem vezes que parece que as coisas não dão certo, a nossa vida está amarrada. Às vezes, nossa vida está amarrada por causa disso aqui, por causa dessas paixões e conflito que nos levam a viver sempre na briga, que nos levam a viver sempre realizando, fomentando inveja, cobiça, divisão, rebelião, ódio. Infelizmente, tem pessoas que, por onde passam, por causa dessas paixões em conflito, não ordenadas, não organizadas, não convertidas, não purificadas pela graça, deixam um rastro de divisão, de ódio, de fofoca, de tanta coisa ruim, né? E essa palavra está chamando a nossa atenção. As paixões em conflito dentro de nós. O que são paixões em conflito? Olha, a palavra paixão foi escrita no Novo Testamento. Você sabe que a língua com a qual o Novo Testamento foi escrito foi o grego koiné, né? E a palavra paixão era epitúmia ou epitumia, que queria dizer o seguinte: desejo, anseio, desejo pelo que é proibido, pela luxúria, tem a ver com a concupiscência, com a lascívia. É uma palavra que faz você entrar, escolher, deixar o mal agir ativamente. Você escolheu aquilo, né? No contexto bíblico não tem a ver com a palavra moderna, paixão, eu me apaixonei, não. No contexto bíblico é negativo, né? É uma paixão da carne, São Paulo muitas vezes usa, né? A concupiscência que te arrasta ao mal, que você não ordena, que te desequilibra por dentro. Santo Tomás também dizia que a paixão é o princípio ativo que faz a gente agir, né? Aquele sentimento. Mas na Bíblia, aqui São Paulo está dizendo, nesse contexto bíblico, que a paixão são as áreas não convertidas dentro de nós. São as áreas não purificadas pela graça de Deus, não elevadas pela prática da virtude, das boas obras. Quantos de nós não temos paixões em conflito dentro da gente, né? E aí acontece aquilo que Santiago está dizendo aqui, esse pecado que destrói demais os nossos relacionamentos, que é a projeção. A pessoa que não tem as coisas resolvidas dentro de si, que tem paixões em conflito, ela vai sempre projetar sobre os outros, né? Ela projeta. Paixão em conflito pode ser sinônimo aqui de insatisfação. A pessoa está insatisfeita, então ela joga isso em todo mundo. A pessoa está frustrada, ela não ressignificou, não compreendeu, não aceitou as frustrações. Às vezes a vida não é do jeito que a gente quer, né? As coisas não acontecem da forma que a gente esperava. Então a pessoa projeta a inveja, o ódio, a ira, a maldade, as frustrações, as insatisfações, aquela ilusão de potência, né? A pessoa acha que ela tinha que estar em tal lugar que ela não está, que ela tinha que fazer tal coisa que ela não faz, que ela tinha que ter aquele reconhecimento, que o post dela tinha que ter tantas curtidas, que não é justo fulano ter conquistado e ela não. Isso são paixões em conflito, e a pessoa projeta esse lixo, né? Ela vai projetando esse lixo e ela vai dando espaço para o inimigo. Gente, pode parecer muito basilar, ai padre, mas o que tem? Isso é normal. Olha, você sabia que não precisa abrir. Mas ontem eu li uma passagem que eu já conhecia, mas que me chamou muita atenção, que é Efésios 4, 26 e 27. Não abra, só escute. Que diz assim: não vá dormir, né, com ressentimento no coração. Não deixe que o ressentimento domine. Depois, não vos exponhais ao diabo. Essa mesma palavra diz. Ou seja, todas as vezes, filho, filha, que você deixa a paixão em conflito dominar você, o ressentimento, a mágoa, a ira, você está dando espaço para o diabo. É a Bíblia que está dizendo nessa passagem, Efésios 4, 26 a 27. Não precisa abrir. Você está se expondo diretamente para a ação do inimigo, sabe? Então, quantas vezes não tem paixões em conflito dentro da gente? Ai, padre, eu não vou perdoar, eu não vou me libertar disso. Filho, isso está amarrando o teu progresso. Não é o progresso daquela pessoa que te feriu, não é o progresso daquela pessoa que fez o mal, é o teu progresso. Muitas vezes a vida da gente não progride por causa das paixões em conflito que a gente sai projetando sobre os outros, né? A gente sai projetando. Eu tenho uma frase que eu já disse em várias pregações, eu gosto de repetir, que é o seguinte: o padre gosta de dizer, com muito carinho de pai, com muita caridade, mas eu gosto de dizer, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. Porque certa vez você fala uma coisa e a pessoa interpreta aquilo a partir da ferida que ela tem, né? Uhum. Eu lembro uma vez, eu gosto de dar esse exemplo, que é bem palpável, né? Que eu falei uma coisa para uma pessoa que trabalhava comigo e a pessoa me disse: padre, o senhor me inferiorizou. E eu conhecia a história da pessoa também, acompanhava, eu disse: filho, eu não te inferiorizei. A inferioridade está dentro de você, não no que eu falei, porque essa pessoa teve uma história muito difícil com o pai dela. E padre é uma figura paterna, não dá para negar, né? Ainda mais que eu era o responsável ali, profissional daquela pessoa. E eu fui conduzindo ela a entender que eu não era o pai dela. Depois de alguns meses ela me procurou e falou: padre, o senhor tinha razão. O senhor não era meu pai. E eu estou carregando esse problema com meu pai para onde eu vou.
eu estou tendo problema com meu marido, porque às vezes eu vejo meu pai nele, disse, uma moça, era uma mulher casada, né? Daí eu falei, filha, então vamos curar isso aí, vamos trabalhar essa ferida, vamos resolver essa paixão em conflito. Ela, padre, obrigado, que o senhor teve coragem de mexer numa ferida. Padre, aquele dia eu te odiei, ela me disse. É aí que eu digo, eu não sou responsável pelo que, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa entende. Porque talvez a pessoa está entendendo a partir dessa paixão em conflito, né? Claro, se eu disser, não estou falando se eu disser uma coisa errada, doutrinariamente, eticamente, é outra coisa. Eu estou falando assim no sentido do jeito que a pessoa acolhe a partir do que ela tem dentro dela. Né? E ela vai projetando aquilo sobre os outros. Por isso, filho, é muito importante a gente se resolver. A pessoa resolvida é mais feliz. A pessoa não resolvida, ela leva complicação para onde ela vai. O que é se resolver? Essa é uma pessoa simples. Essa é uma pessoa que tem feridas, todos nós temos, tem mágoas, talvez você que foi traída, né? Você que foi abandonada no altar, você que tinha esse namorado, vocês tinham comprado até o apartamento e ele simplesmente decidiu te abandonar. Você que perdeu essa pessoa, eu entendo você, eu respeito o seu sofrimento que é pessoal, eu acolho você na sua verdade, mas você não pode parar nisso, vai para frente. Com Deus você pode superar essa paixão em conflito, sabe? Essa paixão em conflito. É ter esse coração bagunçado, não amadurecido, cheio de rancor, cheio de inveja. E às vezes essas paixões em conflito é uma falta de conversão, são uma falta de conversão mesmo. A gente tem que converter. Eu estou fazendo um programa para ser feliz, toda terça eu apresento pela TV Canção Nova, eu estou fazendo programas temáticos sobre o temperamento. E eu estou estudando santos que tinham temperamentos específicos. Essa semana eu falei do temperamento sanguíneo, Paula. E falei de Santo Agostinho, que eu sou fã, hipersanguíneo. São Pedro, hipersanguíneo. Quer ver quem mais? São Francisco Xavier. E eu fui falando que a tendência natural do temperamento tem tendência boa e tem tendência ruim, né? Mas os santos, eles souberam, sabe, purificar as tendências ruins, elevar pela prática da virtude, pela oração, né? Então, por mais que tenha paixão e conflito, é preciso converter o nosso interior, o orgulho que está dentro de nós, a vaidade, a prepotência, a ilusão de potência, como o padre disse, né? É preciso converter e vencer, gente, essa projeção. Se atrapalha demais. Tem muita gente acabando com o próprio casamento porque está projetando no marido as insatisfações. Eu estou tratando meu marido mal porque eu engordei. Que culpa tem o seu marido que você engordou, minha filha? Com todo respeito. Que culpa tem o teu pai porque você está desempregado? A gente tem que ser maduro bastante para separar as coisas, né? Eu dizia ontem, eu fiz até um post dizendo que sem maturidade não tem felicidade. Se a gente não amadurece, a gente não consegue ser feliz, né? Então, a gente tem que perceber. O que eu estou falando? Porque as palavras que eu digo, elas revelam como estão essas paixões dentro de mim. Como está esse jardim interior, né? É como, por exemplo, esses dias eu fui abrir em casa uma lata de milho em conserva. A hora que eu abri a primeira, com aquele abridorzinho clássico, né? Abri a primeira vez, veio aquele cheiro ruim. Ai. Pelo cheiro ruim eu já imaginei. Tudo que está dentro está podre, totalmente podre. E não deu outra, sabe? Às vezes, a gente tem que observar o que a gente anda falando, né? Como essa lata de milho em conserva podre lá na minha casa. As palavras estão muito azedas, a pessoa sempre falando com insatisfação, com ódio, com rebelião, com mágoa, com reclamação. Talvez essas paixões e conflitos estejam te apodrecendo por dentro. Desculpa a dureza da palavra, e dando espaço para o inimigo agir dentro de você, nos seus relacionamentos. E olha, refletindo sobre isso, sobre o que a gente fala, eu ontem falei até disso numa missa que eu celebrei essa semana, que eu gosto muito, que a Paula até trouxe a frase de Santo Tomás, gosto muito de Santo Tomás de Aquino. E na Suma Teológica, tem uma parte da Suma Teológica, na parte 3, no finalzinho, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que ele diz o seguinte, que na vida a gente vai, inevitavelmente, incorporando, guarde essa palavra, um caráter. Um caráter. O que é o caráter? É uma parte da personalidade, assim como o temperamento, né? O temperamento é inato, você recebe, né? Do seu pai, da sua mãe, geneticamente. O comportamento é aquela conjunto de... O caráter, é o conjunto de valores, as coisas que você vai aprendendo, que forma a sua noção de bem e de mal, de certo e de errado. E o temperamento, ele é inato, ele não muda. Você trabalha, mas ele não muda. Mas o comportamento, ele pode ser transformado a partir de novos conhecimentos, novas experiências, aprendizados. E Santo Tomás dizia que algumas posturas fazem a gente incorporar o caráter de Deus. Olha que forte.
quando você promove comunhão, unidade, paz, quando você age com caridade. O caráter de Deus, dizia Santo Tomás de Aquino, é o amor, é a caridade. Você está incorporando. O que é incorporar? É trazer esse corpo para dentro. Incorpore, trazer o corpo para dentro, essa ação para dentro, esse jeito de ser para dentro. E, dizia Santo Tomás, num oposto real, algumas atitudes nos fazem, olha que forte, que pesado isso, mas real, nos fazem incorporar o caráter do demônio, do inimigo. Que forte, gente, e que real. E qual é o caráter do inimigo? Ensina a Bíblia e ensinava Santo Tomás. O inimigo sempre gera rebelião, divisão, contenda, briga, ciúme, revolta. Olhe para a tua vida hoje. Olhe eu para a minha vida com honestidade e respondamos a nós mesmos, filho, filha, com sinceridade. Nós estamos encurtando o espaço para a ação do inimigo em nós? Ou nós estamos incorporando o caráter do inimigo? Qual caráter eu e você temos incorporado? E olha, eu respeito sua dor, seu sofrimento, seu contexto pessoal, mas aqui não é hora de dar desculpa, tá? Ai, padre, é que você não conhece o meu marido. Olha, o dia que você e eu morrermos, nosso juízo vai ser entre nós e Deus, né? Você precisa responder sobre a tua vida, pela tua vida, sem ficar arranjando justificativas e culpados para desculpar más atitudes, más escolhas, maus comportamentos. Olhando hoje para a nossa vida pessoal, que caráter nós temos incorporado, absorvido, expressado? O caráter de Deus ou o caráter do inimigo? E aqui não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, não, é que mais ser. Ou você incorpora o caráter de Deus ou o caráter do inimigo. Sabe? E o que nos faz, repito, incorporar o caráter de Deus é a caridade. Quem é de Deus promove comunhão. Quem incorporou o caráter do mal promove divisão. As suas palavras, lá na igreja, na sua comunidade, na sua casa, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, elas têm promovido comunhão ou divisão. A obra do Espírito Santo é sempre uma obra de comunhão. Na diversidade, nas diferenças, sim, mais comunhão. A obra do inimigo é sempre uma obra de divisão, de rebelião, de não aceitação da verdade. Qual caráter? Respondamos, gente, com honestidade. Eu e você temos incorporado, absorvido. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é prático, tá? Eu acho bonito quando as meninas falam, o padre deu uma aula. Acho bonito, mas particularmente eu gosto de dizer, não é aula somente. A aula é uma coisa, passa essa ideia de uma coisa fria. Não, isso aqui é vida. É prático, sabe? Antes de qualquer outro título, eu sou padre aqui dizendo para você da Bíblia, de coisas práticas. Qual caráter eu e você temos incorporado? Sabe uma realidade que faz a gente incorporar demais o caráter do inimigo? E que muita gente é viciado nisso, sem perceber? O julgamento e a fofoca. Você sabia que, segundo Santo Tomás de Aquino ainda, gosto demais de Santo Tomás e aconselho você a entendê-lo, a estudá-lo, ele diz o seguinte, que o pecado da fofoca é pior, na parte 3 da Suma Teológica, onde ele analisa a virtude cardeal da justiça, ele diz que o pecado da fofoca é pior que o pecado do roubo. Se eu roubo o carro da Paula, eu posso restituir, eu posso devolver o carro, posso devolver o celular, eu posso devolver a carteira, mas a fofoca você nunca restitui. É como uma pedra que você lança. Depois que você lançou, ela vai atingir o alvo, fazer estrago e não volta mais. Certa vez um monge, que era formador dos noviços, muito sábio, muito inteligente, né? Foi dar uma formação para um noviço ali do mosteiro, que tinha o vício de falar muito mal dos outros irmãos, muito mal. E eles foram dando voltas em torno do lago, e tinha uma antiga fogueira ali perto, que ficou ali do lado do lago com muitas cinzas. No momento da caminhada, o monge, o formador dos noviços, disse para aquele noviço, pega essa cinza, segura ela na mão. E deram uma volta no lago, com o noviço segurando a cinza na palma da mão. Quando eles estavam bem de frente com o vento, o mestre de noviços, o monge, disse, joga essa cinza agora no vento. Ele jogou. Você imagina o que aconteceu com a cinza, né? O vento espalhou. Aí o mestre de noviços, o monge sábio, disse, corre lá agora e cata uma dessas cinzas e traz aqui. Ele disse, mas mestre, eu não consigo. O mestre olhou para ele e falou, é isso que você causa quando você fofoca, quando você calunia, quando você ataca a honra de alguém com as suas palavras.
você jogou a cinza no vento. E nunca mais você vai ser capaz de restituir. Porque depois que a cinza é lançada no vento, acabou. Ninguém segura mais, né? Você não consegue mais reter. É isso que a gente faz quando a gente fala mal das pessoas. Padre, mas eu estou vendo o defeito, eu estou vendo o erro da igreja, eu estou vendo o erro do padre, do pastor, do meu patrão, do meu pai, da minha esposa, do meu filho. Haja com caridade, incorpore o caráter de Deus, não o do diabo. Sabe por quê? Porque você e eu não somos juízes. O julgamento é um pecado de idolatria. Você sabia? Porque quem que está sentado no trono? Quem é o juiz? Quem? Vocês me ajudem? Quem é o juiz? É. O inimigo. O juiz, nossa. É. Deus, eu vou dar um desconto para vocês. Obrigada, vou dar um desconto. Pai. O juiz, quem que julga? O único que pode julgar é Deus. É o único. Então, quando você está cometendo o pecado do julgamento, você está dizendo para Deus: Senhor, sai do trono, que agora eu, magnânimo, divino, sentarei e vou definir. A Paula merece o céu ou o inferno. A Paula está certa ou está errada. Claro, às vezes a gente precisa corrigir, mas sentar e corrigir com caridade, sendo pontual nos problemas. Mas esse negócio de ficar julgando o padre, às vezes eu recebo tanta mensagem, até aqui no Sorrindo para a Vida: Padre, eu não gostava de te ouvir, eu recebi uma pessoa, eu te achava metido, mas eu falei: o que eu fiz, né? Tu nunca conversou comigo. Mas é a projeção, às vezes a pessoa projetou em mim algo da história dela, né? Ou projetou na Paula algo que não é meu, eu não te conheço, né? Não tenho essa culpa. Ou outra pessoa, eu estou dando um exemplo meu, porque eu sou o que estou mais perto de mim, né? Mais fácil quantificar isso, né? Estratificar. Mas veja bem, quando você julga é um pecado grave. Você está dizendo: Senhor, sai do trono, eu vou sentar, eu vou definir quem merece o céu ou o inferno. É idolatria, é um pecado de idolatria o julgamento. Porque você está dizendo para Deus sair do trono e está se sentando lá. Gente, e o julgamento nunca é uma boa coisa, porque a gente não vê o todo. Só Deus conhece os corações, as razões, as intenções. Talvez, vou dar o exemplo da Paula que está mais perto de mim. A Paula está cometendo um pecado que eu estou vendo, mas estou julgando e descendo a lenha, mas talvez Deus está vendo a intenção dela de acertar e que ela está lutando, e que talvez pelos condicionamentos da história dela, os vícios que ela já adquiriu, aquilo que ela sofreu com o pai, com a mãe, ela não tem ainda forças, mas a intenção dela talvez é mais pura que a minha, a luta dela é mais genuína que a minha. E ela vai chegar lá, mas ainda não chegou. Então quem sou eu para definir, para julgar? Só Deus vê o todo. O julgamento é um pecado grave. É um pecado de idolatria que precisa ser confessado. E daí que vem as brigas. É uma paixão em conflito, né? E olha só, ontem eu estava rezando e eu me lembrei de coisas tão bonitas. O que fazer para incorporar o caráter de Deus, né? O que fazer, Paula, para incorporar, Val, Cassiano, o caráter de alguém, né? Eu me recordo, eu sou de uma família lá no Paraná de muitas mulheres, né? Os Andonás tem muitas mulheres, mas mesmo assim eu tive a graça de ter homens fortes ali em casa, a começar o meu pai, meus tios, né? Muito dispostos, tal. O jeitão italianado de ser, meio bagunceirão, né? Mas são fantásticos. E eu lembro, ontem eu estava lendo essa passagem, eu até me emocionei, pensando em como incorporar o caráter de Deus, porque eu lembrei do meu relacionamento com meu pai. Eu percebi como que eu fui incorporando o caráter do meu pai, não é? Você sabia que esses dias eu estava observando que eu até sofro do mesmo jeito do meu pai. Quando meu pai está preocupado, ele faz assim, ó. Esses dias eu estava lá no meu quarto, tem um armário com um espelho, né? Eu estava preocupado com uma coisa, a hora que eu olhei no espelho na minha frente, eu estava assim. Eu sofro igual ao meu pai, eu trabalho igual ao meu pai, eu dirijo igual ao meu pai, sobretudo caminhão, né? Meu pai é caminhoneiro, eu dirijo igualzinho. E às vezes ele falava: faz isso. Eu falava: pai, não é assim, eu vou dirigir do meu jeito, adolescente, né? Igualzinho, gente, igualzinho. O jeito de frear nos quebra-molas, nas lombadas, o jeito de acelerar. Mas por quê? Porque eu fui incorporando o caráter do meu pai. Meu pai viajava muito como um caminhoneiro, né? Mas eu me recordo que todas as férias era sagrado. Até, claro, eu chegar na fase ali da adolescência que eu dei mais trabalho, que eu não ia tanto. Mas todas as férias eu viajava com meu pai de caminhão. Eu já era grandão. E viajava, nós parávamos, e ele, muito pedagógico, na sua simplicidade, ia me ensinando coisas lindas. Ele já, olha, acorda, fica animado, porque hoje nós vamos comer naquele posto, naquele restaurante que tem aquele rodízio que você gosta. E eu, criança, né, já, opa! 7 da manhã eu já falava: pai, falta muito. Ele: filho, o almoço é meio-dia e tal, né? Mas a gente junto, nós cantávamos juntos. Foi o momento de maior convivência que eu tinha com meu pai. Nós ficávamos, às vezes, 15 dias juntos dentro de um caminhão, imagina, né? Cantávamos juntos, ele gostava daquelas músicas sertanejas clássicas, né? Me ensinava, e eu cantava as músicas com ele dentro do caminhão. Tinha um Carreiro da Vida, aquelas músicas bem antigas, né? Eu nem gostava, mas ali com meu pai, era o meu pai me ensinando, né?
e eu com ele e tal. Aí ele me falando, olha, você tem que engatar assim, né? Aquele caminhão naquela época era bem simples, antigo. Né? Meu pai muito simples, estava muito trabalhador, venceu na vida, tem hoje uma pequena empresa, mas começou muito simples, né? E ó, você engata assim, você faz assim. Aí ele parava de manhã, comia um pão, tal, com um café, de tal jeito. E eu pedi igualzinho. Né? Pouco a pouco eu fui incorporando. Eu lembro uma vez nós estávamos descarregando uma carga, meu pai não dava moleza não, ele viu um filho desse tamanho e falou, meu amigo, esse aqui mesmo. Na hora de descarregar, naquela época não tinha tanto implemento como hoje, no começo da década de 90, né? Então era na mão mesmo, né? Ali eu fui forjado na masculinidade, né? Ó, filho, vamos descarregar esses ferros aí, porque a gente poderia contratar aquilo que se chama de chapa, né? Aqueles que descarregam, e pagar um tanto. Mas se nós dois descarregarmos, eu te dou uma parte e te pago um rodízio. Ô pai, já me convenceu. Na hora. E eu lembro uma vez, né? Coisas que a gente vai aprendendo, que a gente nunca esquece. Que eu estava descendo um ferro e eu empurrando. Um ferro, uma parte de uma peça de um elevador, né? E nada. E eu grandão me achando, né? Meu pai, vai com força. Eu vi que ele estava com algo assim atrás na mão, né? Vai mais uma vez. E eu lá. Mais uma vez. Na terceira vez ele começou a rir, falou, tirou de trás assim um pé de cabra, né? Que ele estava na mão e falou, filho, você nunca vai mexer isso aí. Ó, os problemas mais difíceis a gente não resolve com força. Ele fez assim, a gente resolve com inteligência, com sabedoria. Uau! Olha só, um caminhoneiro, né? Eu criança, ele me dando uma lição que eu trago para toda a vida hoje como padre. Ele pegou o pé de cabra e fez assim, o negócio... E olhou para mim e falei, você me deixou sofrer tudo isso? Ele falou, não, vai ficar uma lição. Meu pai é muito alegre, muito sarrista, né? Desde cedo, acorda já contando piada, dando risada. Quando ele teve câncer, o médico disse que foi uma das coisas que ajudou muito no tratamento, né? Foi ele ser assim, com esse humor para cima. Mas é interessante, eu fui incorporando o caráter dele. Mas por quê? Eu tive que observar, eu tive que conviver. Como você incorpora o caráter de Deus? Observando Deus, convivendo com Deus através da oração diária, lendo a palavra, incorporando aquele jeito de ser, de agir. Olha, isso é tão sério, eu lembrava ontem, até me emocionei. Tomara que não me emocione hoje. Que às vezes a gente precisa manter essa memória Dei, né? Memória Dei, como diz na tradição da igreja, essa memória dos atos de Deus dentro de nós. Porque você incorpora o caráter de Deus se você mantém vivo na memória como Deus reage, como Deus age. Numa situação você vai pensar, como Jesus reagiria aqui? O que Jesus falaria? Como Jesus trataria o meu esposo? Abençoado desse esposo. Como Jesus trataria o meu filho, a minha filha? E a gente tem que incorporar, porque depois que você incorpora o caráter, fica natural, que nem hoje. Eu, claro, algumas coisas são diferentes, mas eu vejo muita coisa do meu pai. E eu me recordo, Paula, como é forte isso, né? Que às vezes, meu pai ia viajar, eu tinha que voltar a estudar, né? E eu ficava quase meses, às vezes, sem o ver. E é tão forte que eu ia para a escola de manhã, naquela época o Paraná era mais frio, agora já está esquentando, como todo o Brasil, né? E às vezes eu indo para a escola com aquela mochila e tal, tinha naquela época, como era frio, alguns caminhões antigos, você ligava e ele não pegava de uma vez, porque o motor, em especial ali, uma parte do... Não vou entrar nessas coisas mecânicas, do girabrequim dava uma travada, né? Girabrequins que chama. Então tinha que ligar, às vezes colocar fogo lá dentro para acender, para pegar, antigamente, né? E às vezes eu lembro que o cara deixava uns 10 minutos para o motor esquentar. E eu passava indo para a escola, com a minha lancheira, com a minha bolsa, e eu parava, olha como você é, como são as coisas, né? Na frente do escapamento do caminhão, onde sai a fumaça, e ficava ali por 5 minutos sentindo a fumaça. Porque aquela fumaça me lembrava do meu pai. Olha só. Saudade, né? Que coisa, né? Simples. Me emociona em dizer, né? Me lembrava, né, de uma coisa simples. Por quê? Porque aquele era o cheiro do meu pai. Talvez meu pai vai falar, nossa, você lembrava de mim cheirando a fumaça? Mas essa é a definição de sacramento. O que é um sacramento? Na doutrina da igreja. É um sinal sensível, visível, que comunica uma graça invisível, uma graça infinitamente superior, né? O catecismo da igreja nos ensina. Então, aquela fumaça era para mim, usando a analogia, a metáfora, um sacramento. Mesmo meu pai estando a 3.000 quilômetros de distância, às vezes no Nordeste, sentindo aquela fumaça, eu me conectava com ele. Lembrava, porque quando a gente viajava, a gente acordava bem cedinho e ligava o caminhão e deixava ali esquentando, aquela mesma fumaça saía. E a gente tomando café, conversando, e eu sentindo aquela fumaça. Então, olha só, a gente tem que ter, usando para a nossa vida espiritual, né? Trazendo para a vida espiritual, a gente tem que ter essa fumaça de cada dia que nos lembre quem Deus é, que nos lembre a forma como Deus age, que nos lembre o caráter de Deus. Eu chegava na escola cheirando fumaça.
mas chegava com um pouco menos de saudade, com um pouco mais daquele caráter, daquele jeito de ser do meu pai incorporado ao que eu sou. Você está entendendo? Era um sacramento para mim, era um sinalzinho, mas que me conectava com aquela presença, com aquela lembrança, com aquela alegria, com as piadas que meu pai contava, que eu sabia todas, às vezes ele repetia. Quando tomava um goró, então repetia. Mas eu ria de todas, né? Porque era o meu pai, né? Mesmo não estando sempre comigo, era um caminhoneiro, viajava muito, tinha que trabalhar. Mas eu fui descobrindo as coisas que me conectavam com ele. Eu não gostava de música sertaneja raiz, sou honesto em dizer, mas quando eu ficava com muita saudade dele, às vezes eu ligava aquela fita cassete na época, né, para ouvir. Lembrava quando a gente cantava junto pelas estradas naquele caminhão velho, às vezes virando noite, dependendo o prazo da carga para entregar, você tinha que virar à noite, né, para entregar aquela carga, para cumprir aquele prazo, sobretudo se era uma carga de horário, como a gente chama, né? Então aquela fumacinha, aquela música foi me lembrando quem meu pai é. Então, quando eu tinha que trabalhar e meu pai não estava lá, fazer alguma coisa, eu tentava reproduzir o agir, o caráter, o jeito de ser, o jeito de pensar do meu pai. Filho, filha, é assim que você precisa agir com relação à sua intimidade com Deus. Você precisa ter essa fumaça do escapamento da graça de Deus todos os dias, inebriando você, te enchendo, te marcando, deixando em você esse cheiro. É tão bonito perceber que algumas pessoas, como os santos, por exemplo, incorporaram tanto o caráter de Deus, a caridade, o jeito de agir de Deus, que eles exalam, que eles têm cheiro de céu, que eles estão impregnados, essa fumaça ali do escapamento, né? Fumaça do céu está nessas pessoas que transborda, que não para nelas, vai além, né? É uma fumaça, é um cheiro que as impregnou de tal forma que transborda, elas têm cheiro de unção, elas têm o perfume de Deus. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que exala o perfume de Deus por onde passa. Claro, e aqui eu não estou dizendo de ser perfeitíssimo, impecabilíssimo, não. Nós somos fracos, filho, filha. Nós temos os nossos defeitos, os pecados, temos os momentos de raiva, mas é o saber expressar essa raiva. O problema não é o sentir, né? Raiva, inveja, contenda, paixão e conflito. O problema é o consentir, é o deixar isso te dominar, isso agir. A gente precisa converter essas coisas não resolvidas dentro de nós, curar as feridas, elevar as tendências negativas do nosso temperamento pela prática da virtude, da oração, incorporando o caráter de Deus, aprendendo o jeito de agir, de ser, de pensar de Deus, incorporando a presença de Deus, o cheiro de Deus em nós. Mas para isso é preciso cultivar a memória de Deus. Pare todo dia na frente desse escapamento que exala a fumaça, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é a leitura da vida dos santos. Isso vai impregnar você desse cheiro e vai te conectar com o teu pai. Se eu fazia isso com o meu pai, o seu Vilmar, lá no Paraná, quanto mais eu não devo fazer com o meu Deus, que é pai meu, teu, de cada um de nós, e que quer nos formar, quer imprimir em nós o caráter dele. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa partilha que o Senhor sabe como toca o meu coração, como mexe comigo falar disso, que memórias bonitas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toca agora as nossas paixões em conflito. Quantas pessoas, Pai, no nome de Jesus, com o interior bagunçado, quantas pessoas com o jardim da alma, das emoções, dos afetos, da mente, em conflito, bagunçado, sujo. O Senhor me dava uma imagem de um quartinho, como se fosse uma despensa, aquele quartinho da bagunça, sabe, que todo mundo quase tem na casa. O Senhor me dava a imagem de um quartinho assim, todo bagunçado, com cadeira de ponta cabeça, mesa caída, geladeira aberta, derretendo o gelo, vazando as coisas, um caos. E o Senhor me revelava que essa imagem revela o interior de muitas pessoas, como está o interior de muitas pessoas que estão nos acompanhando. O seu interior, filho, filha, estava uma bagunça, como essa despensa, como esse quartinho da bagunça. Tudo de pernas para o ar, tudo bagunçado, paixões em conflitos, mágoas, frustrações e insatisfações não superadas, ilusões de potência, ressentimentos, conflitos emocionais, psíquicos,
vícios, maus hábitos incorporados, vício da fofoca, da calúnia, da difamação, do julgamento. O seu interior estava como esse quarto bagunçado, mas o Senhor revela isso não para te condenar, não para te julgar, mas quando o Senhor revela, Ele já está curando, tocando e libertando. Depois, essa imagem evoluía num segundo momento, no qual o próprio Jesus entrava neste quarto e ia colocando cada coisa no lugar, desvirando as cadeiras que estavam de pernas para o ar, levantando a mesa, fechando a geladeira, tirando o pó, as sujeiras, as baratas. É isso que o Espírito Santo está fazendo agora no teu interior. Mas filho, filha, o Senhor faz a parte dele, você precisa fazer a tua. Primeiro passo para arrumar o nosso interior, essa despensa, esse quartinho da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções, é buscar uma boa confissão. Confesse todos os pecados da tua vida que não foram confessados. A confissão é um sacramento de cura, de libertação. Diz o catecismo, procure uma boa confissão, se confesse e comece a rezar mais. Se confesse das vezes que você julgou, caluniou, fofocou. Talvez até você pensando, padre, eu sou assim mesmo. Você não é, não. Deus não te fez assim. E talvez a tua vida não vá para frente por causa desses maus comportamentos. Talvez você esteja perdendo o céu, a salvação eterna, porque você tem incorporado o caráter do inimigo e agido como ele, não como Deus. Incorpore o caráter de Deus, do teu Pai. Observe Deus, conheça Deus, internalize o agir de Deus, que é a caridade, que é a comunhão, que é a paz. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, Pai. Dai-nos um entendimento profundo de todas as realidades que o Senhor nos falou aqui. Encurta, Senhor, o território para o inimigo agir dentro de nós, nos nossos relacionamentos. Tapa as brechas, Senhor, nos nossos relacionamentos. Nos liberta da inveja, da vaidade. Nos liberta, Senhor, do ódio, do conflito, da rebelião, da revolta. Sim, Senhor, harmoniza as paixões em conflito dentro de nós, educa o nosso temperamento pela virtude, dá-nos a graça de sermos virtuosos, purifica as nossas tendências naturais, as nossas paixões, harmoniza o nosso interior, dá-nos autodomínio. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos enche agora. O Senhor me dava uma segunda imagem de um jardim todo bagunçado, cheio de ervas daninhas, mas de repente um agricultor, um jardineiro chegava e ia tirando as ervas daninhas, podando as flores grandes. É isso que o Senhor está fazendo em muitos de filhos e filhas que nos acompanham agora. Você que estava com o seu interior totalmente bagunçado e você ainda estava apegado às suas mágoas, às suas falsas convicções, às mentiras que o inimigo, que as suas feridas foram te contando e você foi assumindo como verdade. Você estava apegado a isso, se achando o máximo, mas hoje o Senhor, me perdoe, te dá uma rasteira, te joga no chão, abala a tua estrutura e te mostra como você está errado. O Senhor está destruindo essa casa, te deixando agora assim, desinstalado mesmo, desinstalada, para construir uma casa nova. Ele está quebrando esse vaso anterior, fundamentado na mentira, num castelo de areia, e está construindo uma obra nova. Coloque em ordem, Senhor, as nossas paixões. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo.